Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro nesta terça-feira, Cruzeiro que encerrou na tarde de hoje a preparação para enfrentar a equipe do Muxucruna amanhã, 9 da noite, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro precisa da vitória nessa partida porque estreou com derrota semana passada contra a equipe do União Santa Fé da Argentina. O técnico Leonardo Jardim vai ter à disposição novamente o Matheus Pereira. Depois de toda aquela apreensão nos últimos dias à espera do nascimento do filho Theo, isso aconteceu no domingo. O filho Theo veio ao mundo com saúde, a esposa Thalita também está bem e agora o Matheus Pereira volta a cumprir a agenda normal com o Cruzeiro, tanto de jogos quanto de treinos. Até ele já vinha cumprindo normalmente, mas não estava viajando para os jogos fora de Belo Horizonte. O Cruzeiro tem um jogo fora no próximo final de semana contra a equipe do São Paulo. E hoje ele esteve presente na Toca da Raposa 2 normalmente, vai ficar concentrado com o restante do grupo e amanhã vai para a partida. Há a possibilidade sim dele ser titular, porque o Leonardo Jardim no final de semana contra o Internacional voltou a ter um esquema com 3 meio-campistas, sendo um deles um meia armador. Esse meia foi o Eduardo, pode ser o Matheus Pereira amanhã. Além dessa dúvida na composição de meio de campo, ele tem outras dúvidas para a escolha do time titular do Cruzeiro. Por exemplo, na lateral esquerda, Kaique e Vidalba têm revezado. Na zaga, o Jonathan Jesus, mesmo tendo sido expulso contra o Internacional, deve ser mantido ao lado do Fabrício Bruno. Ainda falando sobre meio de campo, Wallace e Christian podem ficar novamente à disposição, pelo menos treinaram normalmente. Os dois jogadores não viajaram ao Rio Grande do Sul no último final de semana e o Wallace disputa uma posição no meio de campo com o Lucas Romero. E o ataque deve ser preservado com Wanderson, Gabigol e Dudu, mas sempre lembrando do Caio Jorge, que vinha tendo uma boa sequência como titular até a última rodada. Eu lembro pra você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras em toda a região e RW Peças e Pneus. Bem, o Cruzeiro ainda se movimenta em relação a algumas situações envolvendo o planejamento para essa temporada, mas até então as movimentações de correção, ajustes, vinham sendo internas. Ontem, o Pedro Lourenço concedeu uma entrevista aos companheiros do portal Tempo, falando um pouco mais sobre como vem sendo o ano de 2025 para o Cruzeiro. Ele elogiou o trabalho feito pelo Leonardo Jardim, disse que é um técnico para ficar 2-3 anos no Cruzeiro, mas ele deu algumas declarações um pouco mais polêmicas em relação à montagem do elenco. Ele disse que o Alexandre Matos, que hoje é o CEO de futebol do Cruzeiro, é um dos nomes de confiança, foi o primeiro nome que ele pensou quando comprou o Cruzeiro no ano passado, mas ele fez ali algumas críticas indiretas em relação às contratações. Ele disse que alguns jogadores que chegaram, principalmente na janela do meio do ano, não deveriam ter sido contratados. Isso ele falou abertamente na entrevista. Jogadores estes que não conseguiram render até agora com a camisa do Cruzeiro. E todas essas contratações tiveram Alexandre Matos à frente das negociações e também nas sugestões dos nomes. Essa declaração, da maneira como ela aconteceu, por mais espontânea que tenha sido, não pegou muito bem entre os torcedores do Cruzeiro, que novamente alegaram que o Pedro Lourenço falou além da conta, que essa é uma situação para ser tratada internamente. É bom a gente lembrar que não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece com o Pedro Lourenço. Ele acaba falando um pouco demais. Ano passado, o ápice disso tudo foi um áudio vazado do dirigente cobrando o então técnico Fernando Seabra para que ele colocasse os reforços contratados para jogar. Bem, não pegou bem entre os torcedores do Cruzeiro, mas a gente sabe que também é o jeito, é o estilo do Pedro Lourenço, é um cara muito espontâneo e esse discurso muitas vezes o aproxima cada vez mais do torcedor, mas não deixou de ser uma crítica ao planejamento feito no ano passado e também nesse ano. Essas são as informações do Cruzeiro nesta terça-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro.
Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília.